Bom dia, pessoal. Vejam bem, nós vamos corrigir as atividades do PET 2, semana 1, da turma 3000. Presta atenção que o PET 2 da semana 1 envolve a geometria analítica com o tema distância entre dois pontos. Essas duas atividades são exploração de problemas. Então vamos ler com bastante atenção para nós chegarmos à procedência do cálculo. Tudo bem? Então vamos lá. Joelma viu um site, o triângulo ABC, da figura ao lado, e ficou em dúvida se parece um triângulo retângulo ou se é realmente um triângulo retângulo. Ela se lembrou da recíproca do teorema de Pitágoras. Se AB ao quadrado mais BC ao quadrado é igual a AC ao quadrado, então ela terá certeza de que é mesmo um triângulo retângulo. É claro que AC ao quadrado basta contar os quadradinhos. Logo, ela só precisa calcular as outras duas medidas e verificar se AB ao quadrado mais BC ao quadrado igual a 100. O valor da medida AB pode ser calculado pela fórmula da distância entre dois pontos. O mesmo vale para o valor da medida BC. A que conclusão Joelma chegou? Então vejam bem, ao lado foi dado um plano cartesiano, eixo das abscissas x, eixo das ordenadas y. E neste plano foi localizado os seguintes pontos das coordenadas. O ponto A são as ordenadas 6 da abscissa x e 6 da ordenada y. E assim por diante. Ponto B, as coordenadas do ponto B, 2 da abscissa x e 4 da ordenada y. O ponto C, 6 da abscissa x e menos 4 da ordenada y. Então, se ao fazer o cálculo, Joelma chegar à conclusão que os valores dos dois catetos elevado ao quadrado de AB ao quadrado mais BC ao quadrado foi igualmente a soma da hipotenusa ao quadrado, que é a C, se os valores forem iguais, realmente é um triângulo retângulo. Tudo bem? Vou colocar os pontos aqui, ó. Ponto A, das coordenadas 6 e 6. Ponto B, 2 e 4. E ponto C, ponto C, 6 e menos 4. Vejam bem, para nós chegarmos a essa conclusão, nós temos que desenvolver a distância entre dois pontos. Então, a distância de AB ao quadrado tem que ser igualmente a distância, né, de x de A menos x de B elevado ao quadrado mais y de A menos y de B ao quadrado. Agora nós vamos desenvolver a raiz, né? A distância de AB,
distância de AB é igualmente a raiz de XA representa quanto? 6 XB representa quanto? 2 menos por mais menos 2 eleva-se ao quadrado mais YA representa quanto? 6. YB representa quanto? 4. Menos por mais menos 4 elevado ao quadrado. Seguindo, a distância de AB ao quadrado é dado por, apagando e consertando, a distância de AB é igual a raiz de 6 menos 2, 4, números com sinais contrários, diminui e conserva o sinal do número maior, deu 4 positivo, mais 6 menos 2, 6 menos 2, não, 6 menos 4, 2 ao quadrado. Continuando com o cálculo, distância de AB ao quadrado, que é igualmente a 4 ao quadrado, 16, mais 2 ao quadrado, 4. Distância de AB distância de AB é igual 16 mais 4, 20. 20 não tem raiz quadrada perfeita. Por enquanto, vamos deixar assim. Agora, nós iremos desenvolver quem? A distância de AC. Então, faremos distância de AC ao quadrado é igualmente XC menos XB menos XC mais YB menos YC. Agora nós vamos desenvolver a raiz, né? Esse quadrado eles vão transformar em raiz. Distância de AC igualmente a raiz de XB representa 2, vou abrir parêntese, 2, XC menos por mais menos 6, fecha parêntese, eleva-se ao quadrado. Esses dois aqui eu esqueci de levar ao quadrado, tem que levar. São os dois catetos ao quadrado. Mais YB representa quanto? 4 menos por menos mais YC representa 4, né? Menos por menos mais 4 eleva-se ao quadrado. Continuando, distância de AC que é igual a 2 menos 6 menos 4 ao quadrado, mais 4 mais 4, 8 ao quadrado, positivo, né? Continuando, distância de AC ao quadrado, ou melhor, distância de AC, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, 16, mais 8 ao quadrado, 64.
4. Distância de AC igualmente a 16 mais 64, 80. Assim faremos. Já que AC ao quadrado é igualmente, como diz o probleminha, BC ao quadrado mais, ou melhor, AB ao quadrado mais BC ao quadrado. AC representa 10 ao quadrado. A soma dos dois catetos. A soma dos dois catetos ficará raiz de 20, que é AB ao quadrado, mais raiz de 80 ao quadrado. Pode levar os dois ao quadrado, as duas raízes são iguais. 10 ao quadrado, que é igualmente a... Como as raízes são iguais, eu posso calcular. Raiz de índices iguais, eu posso calcular 20 mais 80, 100. E eleva-se ao quadrado. Desenvolve a primeira raiz. 10 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 100, fatorando a 10 ao quadrado. Extrai, ficará 10 elevado ao quadrado. E ficará 10 ao quadrado, 100. Isso implica que 10 ao quadrado, 100, que é igual a 10 ao quadrado, 100. Ou melhor, AC ao quadrado é igualmente a soma dos dois catetos ao quadrado. É um triângulo retângulo? Sim. Sim. Comprovamos que é um triângulo. É um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. Tudo bem?